Olá e bem-vindos a mais um estudo aqui deste canal. Hoje vamos falar sobre Romanos 1:8. O oitavo versículo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Já fizemos os vídeos dos 7 primeiros versículos e analisamos. Quem não viu pode ver, ou então podem abrir as vossas Bíblias e lerem os versículos para entenderem o contexto daquilo que vai ser dito aqui. Portanto, Romanos 1:8 diz assim: primeiramente, eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos. Vós todos aqui eram os habitantes de Roma, os romanos a quem a carta era dirigida. Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, o apóstolo Paulo, nesta carta, ele quer admoestar, quer exortar, quer confortar a igreja, e ele começa com um elogio, não é? E ele diz primeiramente, e é a palavra proton em grego, de onde também nós vemos a palavra protótipo, quando a Bíblia refere-se ao Senhor Jesus como o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito é prototokos, o protótipo, aquele que deu o exemplo para que fossem criadas as criaturas, não é? Então, e a palavra proton, como primogênito, como protótipo, quer literalmente dizer o primeiro, não é? Aquele que está em primeiro. Portanto, aqui a palavra proton, primeiramente, está nesse mesmo significado, não é? Antes de ele falar outras coisas, ele quer primeiramente fazer este elogio, não é? Anunciar, falar a eles do reconhecimento da fé. Pronto. E porquê é que o apóstolo Paulo começa logo a dizer primeiramente, eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos? Isto revela que Paulo sabia que na sua carta ia tocar em pontos sensíveis, não é? E em alguns momentos ele ia ter que adotar um tom de exortação e condenação do erro que estava ali instalado. Então o apóstolo Paulo começa logo primeiro com um elogio e a mútua partilha da fé e dos dons espirituais, de forma a preparar a sensibilidade daqueles irmãos ali para reconhecerem que ele não está se dirigindo a eles apenas com o sentido de criticar, que ele tem o sentido correto, ele está com o coração correto, e por isso ele começa com um elogio e a demonstrar a fé mútua, não é? Nós, nos dias de hoje, já descobrimos através da psicologia moderna, não é? Muitos séculos depois do apóstolo Paulo, que é necessário o elogio antes da crítica, não é? Aquilo que o Espírito Santo já tinha dado por sensibilidade a Paulo, hoje nós descobrimos que um elogio bem colocado antes de uma crítica minimiza o peso da palavra dura que vai ser dita, não é? E suaviza também aquela dureza e a resistência que a natureza da carne tem ao ato da repreensão. Então, desta forma, a crítica é recebida no mesmo registro do elogio, com o intuito de benefício e não de prejuízo. E por isso é que o apóstolo Paulo fala desta forma, uma forma inteligente e sensível, que foi o Espírito Santo que lhe deu, como é óbvio, para ele poder exortar e admoestar aquelas pessoas, aqueles irmãos ali, e eles recebessem bem essas admoestações, porque realmente estava em falta, porque eles não se estavam a comportar como devia, não é? E então, quando ele diz, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, e então Paulo dá graças a Deus e glorifica a Deus em Jesus por causa daqueles irmãos e do bom testemunho que eles davam publicamente da sua fé, ou seja, a fé deles era correta, não é? A fé em si não era criticável, o que era criticável era depois o comportamento dentro da fé. Então, da mesma forma, muitos irmãos davam também graças a Deus pela conversão de Paulo, e como ele também outrora era perseguidor da igreja, e agora se havia tornado perseguido juntamente com a igreja ao serviço do Evangelho pela fé no Senhor Jesus Cristo. E nós já lemos isso em Gálatas 1, 22 a 24, a dizer assim: e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, da mesma forma como o apóstolo Paulo era louvado, não é? E chegou aos ouvidos dele que ele era louvado, não é? Por causa dessa mudança de vida, e Deus era louvado, porque aqui diz, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Portanto,
louvavam a obra do apóstolo Paulo, mas louvavam porque sabiam que aquela obra vinha de Deus, portanto a Deus era a dar glória pelo comportamento digno do apóstolo Paulo. E da mesma forma como as outras pessoas ouviam os testemunhos de Paulo, não é? Paulo também ouvia os testemunhos das outras pessoas, não é? E por isso é que ele estava aqui a louvar os irmãos, mas a louvar a Deus, e por isso é que ele diz, dou graças a meu Deus. Portanto, nós quando louvamos aquilo que há bom entre nós, porque a Bíblia bem nos ensina, não é? A quem de honra, honra. E o apóstolo Paulo bem ensina isto aqui nesta mesma carta de Romanos. Ele bem diz, portanto, dai a cada um aquilo que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Porquê? Porque é necessário que realmente nós sejamos pessoas conscientes de que o elogio também faz parte da nossa capacidade mental, a nossa motivação, a nossa boa disposição. Nós precisamos também de ver o reconhecimento de que nós estamos realmente, porque muitas vezes nós não nos damos conta do que é que estamos a fazer, se é bom ou se é mau. Por isso é que a crítica é necessária. Se estamos a fazer alguma coisa má e não nos estamos a dar conta, a crítica pode fazer-nos sair do erro. Nós temos noção que estamos a fazer algo errado, sentimos o peso na consciência daquilo que é errado e sentirmos uma necessidade de mudar. Assim como o elogio também é necessário, porque nós muitas vezes estamos a fazer coisas louváveis, coisas boas para a graça do nosso Deus, mas muitas vezes não nos estamos a dar conta que realmente estamos a edificar e a beneficiar as pessoas e que estamos a andar nos caminhos de Deus e às vezes até entramos em desmotivação ou em um sentimento de inutilidade, e quando recebemos o elogio dos nossos irmãos, quando recebemos a honra dos nossos irmãos, nós percebemos que realmente estamos a fazer um bom trabalho e isso dá-nos força e motivação para continuarmos a fazer esse bom trabalho. Mas nós sabemos que, obviamente, quando recebemos a honra, nós retribuímos de volta a honra para Deus, como nós vimos aqui em Gálatas 1:22, que eles glorificavam a Deus a respeito de Paulo, e Paulo aqui na carta aos Romanos 1:8 diz, eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, não é? Acerca de todos vós. Então, a glória é sempre dada para Deus. E quando ele diz assim, acerca de todos vós, não é? Paulo inclui todos nesta fé louvável que tinha ficado conhecida também publicamente, para que todos soubessem que tanto o elogio como as críticas que se seguem a seguir na carta são também a todos dirigidas, como uma comunidade. Porque a saúde interna da Igreja depende e é da responsabilidade de todos os que fazem parte da Igreja, sem exceção. Se dentro de uma Igreja está a haver má doutrina, está a haver engano, está a haver conflito, está a haver dissensão, divisão, todas as pessoas da Igreja são responsáveis, porque nós somos todos membros de um só corpo, e se estamos dentro da Igreja, e se essas coisas proliferam dentro da Igreja, é porque a própria Igreja permite, porque a Igreja está fraca, não é? Porque nós devemos ser atentos, zelosos, e não sermos vagarosos no cuidado, mas fervorosos no Espírito, como o apóstolo Paulo também disse que nós devíamos ser. E, portanto, devemos estar sempre com atenção para ver o que é que se passa dentro da Igreja com os nossos irmãos. Se há um irmão que está abatido, nós olharmos e conseguirmos ver que ele não está bem emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, e podermos confortá-lo, tentarmos saber o que é que se passa. Se o irmão está com má conduta, nós também, ou com uma postura rebelde dentro da Igreja, nós também tentarmos, podemos chamar ele à parte e dizermos, irmão, aquilo que você está a fazer está a passar uma má imagem, você está a dar um mau testemunho sem se dar conta, tenha cuidado, a forma de falar, a forma de agir, enfim, o que quer que seja. Nós temos essa obrigação de fazer isso dentro da Igreja, porque se realmente estiver alguma coisa errada, também temos de ter noção de não sermos mesquinhos nem fariseus, não é? Para não estarmos preocupados com uma perfeição inatingível, não é? E de estarmos só a arranjar formas de criticar para mostrarmos um zelo que, no fundo, não existe. É uma coisa fingida, porque o zelo deve começar primeiro connosco. Nós devemos ter zelo para connosco, com a nossa conduta, com o nosso comportamento, e depois, quando nós temos um zelo perfeito e temos também uma conduta perfeita dentro da Igreja, aí podemos estar realmente também a chamar a atenção àquilo que está errado. Portanto, se todos dentro de uma comunidade cristã forem responsáveis, forem zelosos, não forem vagarosos no cuidado, não é? Fervorosos no espírito, se forem voluntários, com discernimento, nenhum erro vai entrar, assim como ali também não entraria nenhum erro ao ponto de se instalar no seio da Igreja.
Por isso é que a palavra indica que todos os crentes devem ter um mesmo pensamento, em 1 Coríntios 1:10. E também serem unânimes e unidos, como está lá em Atos 2, de 44 a 47. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, Paulo fala da fé ali dos romanos em particular, não somente da fé como ter crido em Jesus para a salvação, mas da fé que agora é revelada também no testemunho público, não é? Que eles dão testemunhos da fé. Não só eles entraram na fé bem, na fé que salva, mas eles também dão testemunho dessa fé. Eles fazem questão que essa fé seja promovida, seja divulgada. Mas, então, na sua forma de viver havia coisas louváveis da fé, mas também havia coisas criticáveis. E existem várias coisas louváveis na conduta e no comportamento daqueles irmãos ali, em geral, e isso era conhecido. O termo katangeletai, que quer dizer anunciado, era anunciada a vossa fé, quer dizer anunciar, fala de declarar intensivamente e publicamente, de forma a que o seu testemunho se tornava notável, de que a fé havia produzido diferenças substanciais naquela comunidade, não é? Naqueles crentes. O problema daquela igreja não era de forma nenhuma, então, essa falta de fé e de desejo de santidade, mas sim de doutrina e fundamento de verdade, como base da fé. Então, e muitas vezes isto acontece nas igrejas atuais, pessoas que ninguém pode pôr em causa a dúvida delas, porque realmente mostra-se que elas têm fé, mas depois falta-lhes a doutrina e o fundamento da verdade no testemunho da fé. E depois aí é que muitas vezes se causa mau testemunho sem querer, não é? Sem as pessoas terem noção. Então, a falta de entendimento sobre a doutrina ali que havia naqueles irmãos, incluindo da doutrina da depravação total, que era um grande problema ali em Romanos, e como Deus não faz acepção de pessoas, estava em falta. Havia realmente ali um problema com esta doutrina e as pessoas não terem noção que tinham entrado juntamente todos na fé, tanto os judeus como os gentios ali, tinham entrado na fé comum, a fé era de todos, e a salvação dizia respeito a todos, incluindo os judeus e os gentios. Mas porque havia também alguma parte da parte dos judeus de terem aquela ideia de que eles, por serem judeus, eram especiais, e ainda hoje com o povo judeu, de uma forma geral, ainda existe muito este elitismo de acharem que eles são melhores do que os outros, e a verdade, eles são muito bons em relação a todos os outros do mundo, porque têm a graça de Deus com eles, por isso é que eles são geniais, por isso é que eles são talentosos, são uma das nações mais fortes deste mundo. Embora uma nação pequenina, tem um reconhecimento público diante do mundo inteiro como uma grande nação, embora seja uma nação pequenina geograficamente falando, né, em termos de território e de dimensão. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro e são donos do mundo inteiro praticamente. Nós vamos a países como Nova Iorque, Londres, todo o centro destas cidades, a propriedade é toda de judeus. Eles os maiores prémios foram entregues aos judeus. O prémio Nobel, quase 90% dos prémios Nobel alguma vez dados, não é? Desde que o prémio Nobel existe, foram dados ao povo judeu, a cidadãos judeus, em áreas notáveis da medicina, da tecnologia, enfim, é realmente um povo abençoado. Mas não é por causa deles serem abençoados por Deus que eles têm que se achar melhores do que os outros, porque esse elitismo não vem do Deus eterno. O Deus eterno não faz acepção de pessoas, e os romanos ali estavam a fazer acepção de pessoas, e portanto havia este mau conhecimento da doutrina da depravação total, que todos são iguais diante de Deus. Também havia uma má compreensão entre a lei e a graça, o esclarecimento perfeito de como é que a justificação realmente opera, a lei da carne contra o espírito, a eleição como fundamento da perseverança dos santos. Então todas estas áreas precisavam de ser devidamente esclarecidas, e por isso a carta aos Romanos é a carta de Paulo mais repleta de doutrina, e por isso é que nós estamos a começar estes estudos bíblicos aqui no canal com a carta de Romanos, porque é uma carta importante e estão muitas doutrinas a serem focadas na carta de Paulo.
E por isso é que depois dos elogios serem todos feitos, Paulo começa a fazer depois umas admoestações, despejando doutrina em grande aqui nesta carta, de forma a que eles fossem esclarecidos e que todos estes pontos em chave, pontos-chave aqui que eram necessários falar, começam depois a ser abordados de uma forma muito mais intensa. E nós vamos ver isso na continuidade destes versículos. Este versículo 8 acabou, não é? E encontro-vos no próximo versículo, em 1 Romanos 1:9. Graça e paz, espero que Deus vos abençoe e que vocês continuem a buscar a palavra de Deus com este mesmo zelo e que possam também tirar daqui ensinamentos e aplicar nas vossas vidas e nas vossas igrejas e sentirem realmente a vossa responsabilidade como filhos de Deus, ainda que a vossa fé esteja a ser anunciada e que todas as pessoas reconheçam a vossa fé. O ideal seria que vocês anunciassem a vossa fé através de um comportamento irrepreensível, que nada pudesse ser chamado à atenção, que infelizmente não acontecia com os irmãos da Igreja de Roma. Graça e paz, Deus vos abençoe.